Olá, gente. Bem-vindos à nossa videoaula 18 de matemática. E dessa vez a gente vai entrar realmente no assunto que faz parte dessa série, que é a geometria espacial, ok? Então, a gente vai falar sobre sólidos geométricos e vamos entrar diretamente em prismas, tá? E vamos em frente à nossa videoaula 18. Então, o que são prismas, né? Aqui no desenho, vocês vão ver o que é um prisma. Ó, prisma é um sólido geométrico que tem duas bases em planos paralelos e suas faces laterais são paralelogramas. Isso aqui, o desenho aqui, mostra um prisma. Então, o que são planos paralelos, né? Esse plano aqui é paralelo a esse. As bases do prisma, estão colocadas nesses dois planos paralelos. Então, elas são iguais. Então, aqui, ó, tem um pentágono aqui, ó, no desenho, e em cima tem outro igualzinho. E a ligação entre eles, né, quer dizer, as faces laterais, são paralelogramos. Paralelogramo, quando ele tem, ó, 4 lados paralelos, ok? 2 a 2. Então, aqui a gente chama de base, aqui é outra base, então são duas bases. Essas linhas são arestas laterais, e essas aqui de baixo e de cima são arestas das bases, tá? São nomes que agora vão fazer parte do nosso conhecimento, então. E a distância entre uma face, uma base e outra é chamada de altura, né? É a altura do prisma, é de baixo até em cima. Seguindo. Os prismas podem ser retos, se possuem ângulos de 90 graus entre as faces e as bases, prisma reto, ou oblíquo, se possui ângulos diferentes de 90 graus entre as bases. Ou seja, o oblíquo é inclinado, o reto ele não é inclinado, ele tem as bases uma em cima da outra. Todo prisma tem base quadrada? Não. A base do sólido pode ter a forma triangular, quadrangular, hexagonal, etc. É uma figura plana e não precisa necessariamente ser quadrada. Logicamente, o primeiro caso é um triângulo, né? Depois aí vem os outros, né? Depois do triângulo, figura com 4 lados, 5, 6. Importante, tá? Que a gente lembre que agora a gente chama de face as laterais e não lado. Lado quem tem é a figura plana. Tá? Então, por exemplo, o triângulo tem um lado, outro lado e outro lado. Já o prisma tem faces laterais e bases. Tá? Como é que eu vou nomear os prismas, então, se eles são diferentes? Né? Pelo desenho dá para perceber que tem prismas diferentes. Então, a gente nomeia de acordo com a figura da base. O prisma triangular, o prisma quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim por diante. Octogonal. Bom, quando ele tem os lados da base, da figura da base, do mesmo tamanho, ele é chamado de regular, tá? Quando ele não tem do mesmo tamanho, ele leva o nome simplesmente da figura. Agora a gente vai ver como calcular as áreas de um prisma. Todo prisma possui duas bases e um número de faces laterais igual ao número de lados da figura da base. Por exemplo, veja o prisma triangular regular aqui do lado. Então ele é regular, por quê? Porque o triângulo da base tem os lados do mesmo tamanho. Então ele tem 3 faces laterais e 2 bases, certo? Então o prisma triangular regular tem 3 faces, que são 3 retângulos, aí vocês estão vendo, né? Quando ele é regular são retângulos, se ele for reto, e as bases são triângulos equiláteros, né? Triângulos com os lados do mesmo tamanho.
Quando fala área total, quer dizer toda a superfície lateral do sólido? Exatamente. Todas as áreas das faces e as bases juntas. A área total é a soma das áreas das duas bases com as áreas das faces laterais, que é a área lateral. Então, a aresta da base é uma medida que a gente vai encontrar a altura do prisma e a aresta lateral, ok? São as medidas que esse prisma aí tem. Agora me explica como faço para calcular essas áreas. Vamos ver no desenho de novo. Então, eu tenho aí ó, a aresta da base e a altura. A área da base depende da figura da base. No caso do triângulo equilátero, como a gente mostrou, é a forma do triângulo equilátero. Se fosse um quadrado, era a forma do quadrado. Se fosse um retângulo, do retângulo e assim por diante. A área da face lateral, a área de uma face lateral, é A vezes H, base vezes altura. É um retângulo, no caso aí, é lado vezes lado, né? Comprimento vezes largura. A área lateral, área total lateral, é o número de faces multiplicado pela área de uma face, né? No caso do nosso desenho, são 3, né? 3 faces. Então, 3 vezes a área de uma face, a área de um retângulo. Então, vamos ver um exemplo numérico. Então, foi transformado esse mesmo triângulo aí para um exemplo numérico. Então, qual a área total do prisma triangular regular da figura? Use raiz de 3 igual a 1,7. Então, a altura agora é 20 e a aresta da base é 8. Olhando a fórmula, vocês lembram dessa fórmula aqui, né? A área da base, na verdade, é a área do triângulo equilátero. Então, A é essa medida aqui. Raiz de 3 ele pediu para usar 1,7 sobre 4. Então, ficou assim, ó. 8 ao quadrado vezes 1,7 sobre 4 deu 27,2 centímetros. A área da face lateral é A vezes H. A é 8, H é 20, 160 centímetros quadrados. A área lateral, então, é o número de faces vezes a área de uma face. 3 vezes 160, 480 centímetros quadrados. Então, qual é a área total? A área total são 2 vezes as bases, né, 2 bases, mais a área lateral. 2 vezes 27,2 mais 480. 2 vezes 27,2 dá 54,4 mais 480, 534,4 centímetros quadrados. É a área total dessa figura. Agora um desafio para vocês. Qual é a área total do paralelepípedo mostrado na figura? Então está aí um desenho. Ó. E a gente termina essa aula para vocês pensarem como resolver esse aí. Uma dica, a área total ainda é a mesma coisa. É 2 bases vezes a altura. Não, 2 bases vezes a altura não. 2 bases mais a área lateral. Ok? Cuidado com essa figura que ela não tem as laterais iguais. E, portanto, a gente tem que pensar melhor nisso aí. E é isso, gente. Terminou essa videoaula. Chegamos ao final. Agora vamos fazer uns exercícios para ver o que a gente aprendeu, então. Até a próxima aula.